Boa noite, meus irmãos, graça e paz, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês nesta noite de domingo, onde nós passamos todo dia aí orando ao Senhor em jejum, um jejum convocado pelo reverendo Roberto Brasileiro. E agora, nesta noite, nós vamos meditar na palavra de Deus, vamos expor a tua palavra e sobre um tema, coragem em meio às tribulações. Estamos passando por essa dificuldade, por essa tribulação, nessa pandemia do coronavírus. Vimos pela manhã algumas questões do rei Josafá, que nos ensinam a como lidar nessas situações, e mais uma vez vamos expor a palavra de Deus, vamos aprender mais da palavra de Deus nesses dias difíceis. Abra sua Bíblia em João capítulo 16, versículo 33. João capítulo 16, somente o versículo 33. Leamos a palavra de Deus. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado por esse dia que o Senhor nos deu, um dia que dedicamos ao Senhor, mas especialmente nesse domingo nós oramos ao Senhor, colocamos nossas vidas diante do Senhor, oramos em família, reunidos em nossos lares. E agora lemos a Tua palavra e vamos expô-la. Que Teu Santo Espírito possa aplicar em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Este texto que acabamos de ler, ele nos conta o momento de despedida de Jesus. Jesus está deixando os seus discípulos. Jesus está a caminho do céu e ele alerta aos seus discípulos que nesse mundo eles teriam dificuldades, teriam problemas, mas toda a vida de Jesus ensinou para os discípulos o seguinte, ensina para nós, tende ânimo, não temais. Então, nós estamos nessa situação. E a história de Jesus, esse plano de Deus, que foi a história de Jesus nas nossas vidas, nos ensina algo. Não precisamos temer. Nós precisamos ter coragem. E a paixão e a morte de Jesus Cristo nos ensina isso, a não temer. Ele venceu o mundo, ele venceu as dificuldades. Não há motivos para temer. Há motivos para nos consolarmos diante desse sacrifício de Jesus Cristo. Mas uma pergunta nos vem à mente. Por que estamos com medo? Por que não estamos consolados? Por que estamos em angústia? Lembra pela manhã o que nós comentamos? Não é vergonha ter medo. Não é vergonha você sentir o temor. Nós somos como uma criancinha pequena nos braços da mãe, ali nos seus braços, se amamentando. Ela não sabe, o bebezinho, ela sente, mas ela não sabe das dificuldades, dos problemas, mas ela tem medo, ela chora, ela tem sonhos, mas quando ela está nos braços da mãe, ela sente o aconchego. Nós precisamos nos sentir assim. Estamos com medo, temos dificuldades, estamos passando por uma dificuldade, mas precisamos entender que estamos nos braços do Pai, que estamos diante, que nós somos parte desse plano maravilhoso de Deus, que foi enviar o teu Filho Jesus Cristo. E ele, nas suas últimas palavras, nos diz, não tenha medo, não temais, siga em frente, permaneça firme diante
da situação. Nós estamos vendo muitos fatos que não compreendemos. Estamos vivendo numa situação difícil hoje, que é essa pandemia do coronavírus. E o que isso nos mostra? A nossa limitação. Somos seres humanos com limites. Nós não sabemos o que fazer diante dessa situação. As nossas autoridades, elas estão da mesma forma que nós, elas não sabem o que fazer. E as autoridades estão dando as suas orientações, fiquem dentro das suas casas, se higienize bem, cuide dos idosos, mas eles também estão com medo. Eles também estão diante de algo desconhecido e que pode causar e que tem causado muitas mortes. Mas nós aprendemos com esse texto que há uma promessa. Há uma promessa no texto. E a promessa no texto no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. É nisso que nós precisamos nos prender, nos fixar, nessa promessa. Aliás, toda a Bíblia, ela é promessa. Desde Gênesis capítulo 3, versículo 15, a promessa, virá aquele que esmagará a cabeça da serpente. E hoje nós vivemos essa promessa. Veio Jesus Cristo e nos diz assim, tem de bom ânimo, ele venceu o mundo, ele venceu o pecado, ele venceu as dificuldades. Nós aprendemos isso nesse texto. Uma das formas que nós precisamos aprender a orar é nos fixarmos nessas promessas. Orarmos ao Senhor e trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Nas nossas orações, nas nossas dificuldades, nós precisamos apelar para o caráter de Deus, precisamos apelar para as suas promessas. E esse foi um dia para isso, e ainda o dia não terminou. Nós estamos ainda no período de jejum, de oração. Então, ore a Deus, peça a Deus para que Ele se lembre de suas promessas, a promessa de proteção, de cuidado. É bem interessante nós lembrarmos que o cuidado e as promessas nas nossas orações, a gente deve lembrar isso nas nossas orações, mas isso não quer dizer que nós seremos livres das dificuldades. Nós poderemos passar por dificuldade, nós poderemos ter nas nossas famílias pessoas que irão morrer por causa da situação do coronavírus, mas isso não pode ser motivo de nós criticarmos a Deus, blasfemarmos contra Deus. Então, a promessa dele não nos livra da dificuldade. Isso precisa ficar muito claro nas nossas cabeças. Mas essa situação tem nos ensinado isso, tem nos ensinado os nossos limites, tem nos ensinado as nossas incertezas, tem nos ensinado a nossa fragilidade, tem nos ensinado a se achegar mais, nos achegarmos mais a Cristo. Nós precisamos lembrar que Cristo também passou por aflições. Ele viveu nesse mundo, ele viveu como homem, ele sofreu, ele chorou, ele passou por tribulações. Ou seja, ele conhece o ser humano. Ele sabe a dor que nós sentimos. E por isso, ele sendo Deus, ele tem capacidade de nos confortar. Ele tem capacidade de nos livrar das aflições. Ele, reconhecendo a natureza humana, ele reconhece também, sendo Deus, como nos dar paz, como nos confortar. Isso é uma promessa. Por isso que é interessante que essa palavra, ela diz que nós vamos ter aflições, nós temos aflições, nós passamos por aflições. Como que Jesus pode afirmar isso? Porque ele viveu como ser humano, ele sabe o que nós sentimos, mas tem de bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Essa é a fé que nós precisamos ter. Não uma fé imprudente,
Uma fé em que a gente diga assim, eu vou fazer o que eu quiser, que eu não vou ser atingido. Cuidado, isso é tentar a Deus. Nós precisamos ter uma fé e uma fé prudente. A gente fazer a nossa parte, mas precisamos entender que Jesus passou por essas dificuldades todas. Ele sofreu, ele chorou pelo seu amigo. Ele sabe o que é sentir dor, sentir angústia, sentir aflições. Lembram do Getsemane? Então, ele é o único ser humano e Deus capaz de entender a situação, a nossa situação como ser humano. Ele é o único que pode nos dar a certeza de tempos melhores. E se esses tempos não vierem nessa dimensão, nesse planeta, com certeza esse tempo virá quando ele voltar e nos levar ao céu. Precisamos entender, diante desse versículo, que as mãos de Deus estão no controle de todas as coisas. As mãos de Deus, elas nos sustentam. As mãos de Deus estão nos guardando, nos protegendo. Por isso a palavra, tende bom ânimo. Ele venceu o mundo. E só assim nos será possível, diante de tudo isso, não temer as consequências dessa pandemia. Uma das consequências que nós mais tememos é a morte. Nós seres humanos, temos medo da morte. A morte não é algo natural para o ser humano, porque o ser humano ele foi criado para a vida eterna. Então, a morte causa temor, uma vez que não sabemos o destino, mas nós, o cristão, aquele que acredita em Jesus Cristo, sabe qual é o fim da nossa vida, sabe para onde nós iremos quando nós morrermos. Por isso, não precisamos temer. Não precisamos temer, porque Cristo está conosco. E, voltando ao texto, precisamos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Estamos diante de uma situação invisível. Estamos diante de uma situação que não sabemos o que vai acontecer. Estamos diante de uma situação de um inimigo forte, de um inimigo poderoso, de um inimigo que mata muitas pessoas. Mas também estamos diante de um outro ser invisível, que é Jesus Cristo, que é o Espírito Santo, muito mais forte do que está acontecendo nos nossos dias. Precisamos ter a certeza de que esse mesmo Deus invisível, Ele está ao nosso lado. Ele nos protege, Ele cuida de nós. E precisamos entender também a sua soberania. Nós precisamos entender o texto, precisamos entender essa promessa, precisamos entender o que é ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo, diante de uma situação tão difícil. Só assim nós vamos experimentar uma vida de paz. E uma vida de paz que o mundo não entende. O mundo não compreende essa nossa paz. Muitas pessoas incrédulas podem questionar, mas como o crente está sempre feliz, o crente tem uma confiança que eu não consigo entender. Justamente, a Bíblia já nos diz isso. Essa paz o mundo não compreende. Mas é algo difícil. É algo difícil de fazer. Eu sempre digo aos irmãos que a vida cristã não é fácil, não é algo fácil de se viver. Precisa ter fé. Precisa entender essa promessa de João, capítulo 16, versículo 33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Veja as palavras de Jesus. Ele sabe do que ele está dizendo. Ele viveu aqui como um de nós. Tem de bom ânimo. Ele venceu o mundo. Nós precisamos entender que Jesus é o amor de Deus, o Deus eterno, infinito, que envolve o céu e a terra. Precisamos nos prender nisto,
Jesus é o amor de Deus por nós. Jesus, ele é o sentido, a finalidade de toda a vida humana e de todo mundo. Ele está conosco. Jesus está conosco e por isso nós estamos a caminho da casa do Pai. Nós estamos a caminho da casa do Pai. Então, qualquer coisa que nos vier a acontecer neste mundo, a nossa esperança precisa estar em Deus e nesse amor. Nós precisamos nos firmar nisso. Mesmo em meio à escuridão, nós precisamos entender que Jesus é a luz. Nós vivemos hoje momentos de escuridão, momentos que não sabemos para onde estamos indo, não conseguimos visualizar o fim do túnel porque está muito escuro, mas precisamos entender que Jesus é a luz que vai clarear esses momentos difíceis que temos passado na nossa vida. Mesmo que nós não consigamos entender a situação em si, precisamos entender que Jesus é a luz e que Ele nos trará paz e nos dá essa paz. No mundo passareis por tribulações, no mundo passareis por aflições, mas tem de bom ânimo, disse Jesus, eu venci o mundo. Por isso não precisamos ser desconsolados. O caminho de Deus em Cristo nós devemos seguir. Nós devemos imaginar como um caminho de felicidade, um caminho de resultados positivos. Nós precisamos ter essa certeza. Se nós estamos no caminho que é Jesus Cristo, o resultado, o final desse caminho é um lugar bom, maravilhoso. E nesse caminho, nós vamos passar por tribulações, sim. Diante desse caminho, vamos passar por dificuldades. Mas precisamos entender que o final desse caminho, o destino final, é algo extremamente maravilhoso. A Bíblia nos diz que nós estávamos mortos no pecado. Estávamos fora deste caminho, mas uma vez que a graça do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo, nos tirou desse caminho de trevas e nos colocou nesse caminho da luz, uma vez que essa graça nos fez isso, nos deu a certeza de onde esse caminho leva. Então, diante desse pequeno texto, nós precisamos entender essa questão. Precisamos entender essa questão. Nós percebemos, em parte, essa felicidade, mesmo em momentos de angústia. Paulo gosta muito dessa visão, o já e o ainda não. Nós experimentamos, sim, podemos experimentar a graça de Deus e a paz que essa graça de Deus nos dá hoje, nesses dias de angústia que temos passado. E é isso que o mundo não entende. Essa ideia de que podemos experimentar, sim, em parte, essa paz que excede a todo entendimento do ser humano. Porque o destino final, o final deste caminho, nos levará ao céu. Então, precisamos cuidar das nossas vidas, precisamos cuidar da nossa alma, precisamos cuidar do nosso espírito, precisamos cuidar dos nossos familiares, fazer com que eles entendam. Muitas pessoas estão passando por aflições, muitas pessoas não conseguem assistir uma programação hoje, um jornal falando sobre a situação, elas entram em pânico, elas ficam desesperadas. Então, ajude essas pessoas a entenderem que a graça de Deus é maior do que tudo isso. Não podemos nos separar. Não podemos nos distanciar da graça de Deus. É hora de nós nos unirmos a Cristo mais e mais. É hora de nos unirmos às nossas famílias e fazer-nos entender que Cristo está conosco. Cristo está conosco e Ele venceu o mundo e Ele nos dá uma ordem.
não temais. Ele venceu o mundo. Nesses dias que estamos passando de tribulações por conta desta pandemia, nós precisamos nos considerarmos seguros em Jesus Cristo. Precisamos considerar que Ele nos fez justos por causa da sua morte, da sua graça. Jesus, Ele é infalível, Ele é forte, Ele é capaz de enfrentar sozinho a morte como Ele fez. Nós não temos essa capacidade. Por isso, nós não podemos tentar vencer um inimigo tão forte sozinho. Nós não podemos tentar a Deus dizendo que eu sou infalível, eu não serei atingido. Não faça isso. Não faça isso. Confie em Cristo, confie que Ele está do seu lado. Ele nos chama a si, né? Jesus nos chama para Ele. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em quem? Nele. Ele nos chama para Ele. Então, é nele que nós precisamos ter paz. Ele nos chama para Ele para sermos justos. Ele nos chama para Ele para sermos fortes diante da situação. Não que vamos lutar sozinhos, não, Ele vai lutar por nós. Ele nos chama, Ele nos convida a si para que nos satisfazer, para satisfazer a nossa alma, para nos dar paz. Ele nos convida para nos auxiliar, para nos tirar dessas aflições, desses momentos de aflições. Um outro texto da palavra de Deus nos ensina: bem-aventurados os que sofrem, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que têm fome, sede de justiça, bem-aventurados os perseguidos, porque deles é o reino dos céus. Está lá em Mateus, no capítulo 5, a partir do versículo 3. Foi Cristo que desceu ao inferno e venceu o inferno e venceu a morte. E é esse Cristo que nós devemos adorar. É esse mesmo Cristo que diz: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Nós estamos diante de um Deus vivo. Nós estamos diante de um Deus eterno. Nós estamos diante de um Deus que nos promete essa eternidade. E é nele que nós devemos nos fixar. Jesus é aquele que não pecou, tornando-se amigo de pecadores. Jesus é aquele que venceu a morte. Ele é Deus. Ele traz unidade à nossa vida. Ele nos une ao Criador. Por isso, meus queridos irmãos, você que está aí na sua casa, com a sua família, lembre-se disso. Com Jesus, os cegos tornam a ver, os coxos caminham, os mortos ressuscitam. Parafraseando essas frases, os cegos espiritualmente, eles veem a graça de Deus. Aqueles que estão longe do caminho, não conseguem andar no caminho da luz, Jesus os trazem para o caminho da luz. E aqueles que estão mortos no pecado são ressuscitados por Jesus Cristo. Seja qual for a situação que nos encontramos hoje, e especialmente essa situação do coronavírus, juntamente com Cristo, nós vamos vencer, vamos passar pelas tribulações. Nossa vida não precisa ser uma vida fora de Deus. Vamos nos firmar em Cristo, vamos nos firmar nessa promessa. Qual promessa?
ele venceu o mundo. Qual é a promessa? De termos paz. Volte ao versículo. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz. Isso é uma promessa. Paz em quem? Paz em Cristo. Isso é uma promessa. Vamos nos firmar nessa promessa. E a outra promessa é que no mundo passais por aflições. Isso é uma promessa. Nós vamos passar por dificuldades. Mas em cima dessa promessa das aflições, ele tem outra promessa. Tem de bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Meus irmãos, rogamos hoje a Deus, que é Deus de toda misericórdia, de todo poder, que Ele queira ajudar a todos que sofrem nesse mundo pelo coronavírus. Como comunidade daqueles que chamou a si todos os tristes e aflitos, rogamos a Deus que Ele esteja perto do imenso número de aflitos e desesperados em todo o mundo. De todos que passam por intensa escuridão, sem esperança alguma, e que deles se compadeça. A nós, todos, Deus fortaleça a nossa fé, para que com ela vivamos. Cristo nos diz: no mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a sua palavra e que o Espírito Santo aplique essas palavras em nossos corações. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, graça te damos pela esperança que o Senhor nos dá. Pela esperança de um dia encontrarmos o Senhor no céu. De um dia estarmos no céu diante de Deus e eternamente podermos adorar ao Senhor. Muito obrigado porque o Senhor nos dá uma promessa. A promessa de que teremos aflições, uma promessa de que passaremos por dificuldades, mas outra promessa nos diz que precisamos ter bom ânimo, porque o Senhor Jesus Cristo venceu o mundo. Que o Senhor abençoe as nossas famílias, abençoe cada lar que está assistindo essa mensagem, que está nos ouvindo. Que o Senhor, através do Teu Santo Espírito, possa nos consolar, nos confortar nesses dias de angústia, nesses dias de incerteza, porque sabemos que a Tua graça é infinita e que a Tua graça é abundante em nossas vidas. Nos abençoe, nos dê uma boa semana, nos guardando, nos protegendo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor abençoe a sua vida, a sua família e que você tenha uma boa semana na graça de Deus. Amém.